Ok, Fernando. Obrigado, Fernando. Vamos lá. Adalmando, Ademilson, Adalmano tá aqui? Bruno Duarte, Bianca, Carlos Gabriel, Cássio, Carlos está aqui, professor. Cássio está aqui presente. Cosmo, Diego, Diego presente. Professor. Ademilson também, professor. Ademilson também? Eduardo Henrique, ele quer um... Presente, professor. Eduardo. Presente que... Obrigado. Eduardo. Eli Kelvin, presente. Emileide, Fernando Formiga. Presente, Emilaide. Fernando presente. Emilaide, né? Não é Leide, não. É Emilaide. Okay. Felipe Lima, Guilherme Lucas. Felipe presente. Guilherme também está no chat, né? Ismael e Israel. Ismael aqui. Israel presente. Jaqueline, Jonatas. Nenhum dos dois. João Bosco, José Wagner. Cauã, Leandro. Tô aqui, professor. Leandro aqui, professor. O outro é Cauã, estou supondo que é Cauã, né? Isso. Lucas Pereira, Luiz Eduardo está falando agora. Luiz aqui. Presente, professor Lucas Pereira. Ok. Marco Túlio, Marco Vinícius. Marco Vinícius aqui. Matheus Filipes, Matheus Soares. Matheus Felipe presente, professor. O Soares respondeu no chat. Miguel de Souza, Pedro Luiz. Pedro Luiz presente. Rian, Robson. Robson presente. E Rian respondeu no chat. Ronelson, Salatiel. Presente, professor Ronelson. Okay. Sandro Silva, Sidney. Presente, Sandro. Sidney já foi, né? Túlio e Vitor Gabriel. Vinícius Teixeira, Valmor. Vitor Gabriel está presente, professor. Valmor está presente, professor. Vitor Gabriel, presente. Valmor, presente. Vinícius não respondeu. Wellington, Wesley. Wesley presente, professor. Wesley presente. Okay. Yuri. Professor, eu tô aqui. Tô aqui quem? Sidney. Ok, Sidney. Algum nome vermelho aqui que precisa ajustar? Bruno Duarte, Bianca, Jaqueline, Jonathan, João Bosco, José Wagner, Marco Túlio, Miguel de Souza, Salatiel, Túlio Victor, Vinícius Teixeira, Wellington e Yuri. Ok. Então vamos para o assunto do dia. Ordenação por comparação. A primeira ideia que a gente vai ver, como se apresenta ela em código ou não, é aquela que talvez seja a mais natural para nós seres humanos, tá certo? Como eu comentei na aula passada, a ordenação ela é
útil esses algoritmos, tanto para vocês verem formas diferentes de codificar a mesma tarefa, mas a partir de ideias totalmente diferentes. E a gente vai ver como isso impacta na eficiência. O Bruno chegou, né? Pera um pouquinho. Ok, Bruno. E a outra questão é que, às vezes, a gente tem que adaptar os sistemas de ordenação de forma que porque o porto sorte não nos atende adequadamente. Tá? Então, o primeiro método que a gente vai ver é aquela que é a ideia talvez mais natural para nós, seres humanos. Acha o menor e traz para frente. Diferente de nós, seres humanos, o computador não consegue olhar todos os dados de uma vez, ele só vai olhar um ou dois por vez. Nós, quando a gente varrer, a gente já vai ver o 2, o 3, o 4, 5 são os menores, posso trazer outro para frente. A gente faz isso em paralelo, basicamente. O computador não, ele vai ter que olhar, né, um por um, para ele descobrir quem é o menor deles e trazê-lo para frente. Então vamos ver isso acontecer. Então o método vai começar achando que o 3 é o menor, até o momento que ele encontra o 2, aí ele atualiza para aquele sendo menor. E aí ele troca a primeira posição com a 2. Até o momento ele acha que o 5 é o menor, agora descobriu o 3. Bom, ele começa achando que o 38 é o menor, acha o 5. Só que ele vai olhando, descobriu o 4. Certo? Por que assim? Porque o computador não tem condições de iterativamente, sequencialmente, verificar todos os valores em paralelo. Senão seria computação paralela e não sequencial. Mas observe que a ideia é bem simples. Acha o menor e traz para frente. Como é que ele vai fazer isso? Vão ser dois laços alinhados. O laço externo, ele vai ficar praticamente vendo qual a posição em que eu estou procurando o menor elemento. E o outro vai varrer as posições para descobrir qual é o menor elemento daquele trecho. E assim ele vai descobrir os menores e trazê-los para frente. Tá bom? Então, isso é a ordenação de seleção. O nome vem do fato que a gente está... Eu estava passando a animação e vocês não estavam vendo nada, né? Ou estavam? A gente viu, professor. Ouvi. Pronto. Estava aqui, ok. Às vezes eu venho aula, depois outras vezes eu confundo algumas coisas. Tá? Então, ordenação por seleção, seleciona o menor elemento no array e vai trazendo ele para frente. Observe que isso vai ser feito com dois laços. O primeiro vai dar primeiro. Não necessariamente tem uma diferença de Java, às vezes, para ideia. Né? Nessa última ordenação, eu vou ficar contando o primeiro índice como sendo um 1. Eu sei que vocês não estão acostumados com isso. Mas é que eu preciso trazer uma informação importante mais adiante. Aí eu vou precisar, por um momento, por algumas aulas, ficar contando o índice a partir do 1. Tá certo? Mais para frente, quando a gente for ver a tabela hash, eu explico por que a gente conta os índices a partir dos zeros com mais frequências nas linguagens de programação. Tá bom? Então, quando aqui diz para ir de 1 até o comprimento de A, é do primeiro ao último índice. Em Java, seria do índice 0 até o índice n-1. Ok? Todo mundo consegue viver com esse tradutor de dicionário na cabeça, assim, tá ali dizendo de 1 ao comprimento de A, então eu sei que, na verdade, em Java ou em Python é de 0 até n-1. Pode ser? Ok. Então, o que acontece? Esse laço externo controla qual o índice que vai ser trocado. Aí, o que acontece? Min é o índice do menor valor que eu encontrei.
e atribuo a ele o valor de I. O laço interno começa na linha 3, ó, J recebe I mais 1 até o final. Se quem ocupa a posição J for menor do que quem ocupa a posição armazenada no mínimo, eu coloco o J no mínimo. Depois disso, a gente faz um swap, e aí me vem à mente perguntar, porque nem sempre as turmas veem isso, vocês sabem fazer um swap de valor de variáveis? Sim ou não, gente, por favor? Vocês nunca trocaram o valor de variáveis? Não, professor. Não. Isso é tão básico que é um crime não ter sido mostrado para você, um crime. Deveria ser punido com cadeia. Professor de programação que vai ensinar linguagem de programação e não ensina a fazer swap, eu tenho... Professor, swap é troca de valores, né? É. Oxente, mas isso aí foi ensinado. Então, pronto. Não diga que não foi. Foi, pô. Eu lembro, não. Foi. Em Java foi, pô. Swap foi ensinado. Ali ensinou. Foi ensinado. Isso aí é básico. É tão básico que vocês vão fazer isso e muita coisa na sua vida passa por essa operação besta. Se você não sabe fazer, você está ferrado. Sabe? Não é... É uma besteirinha simples, mas de impacto. Por exemplo, se eu faço isso... e eu quero trocar os valores delas, então eu tenho que pegar uma variável temporária e guardar o valor de uma. Tá aparecendo só o slide, professor. Ok. Eu estou já meio cansado da última aula, perdoem. Aqui estamos dois inteiros, A e B. Tá certo? Se eu quero trocar o valor entre A e B, eu vou botar uma comercial aqui só para alinhar. Ok, Miguel chegou, né? Então, para poder fazer isso, na verdade, eu tenho que atribuir uma das variáveis a um temporário. Né? Isso para conservar o valor, não é, professor? Para conservar o valor, porque a atribuição não é igualdade, né? A gente faz isso. E depois a gente faz a... assim eu sei fazer. Igual a tempo. Pronto. É só isso, o swap. Tá? Vocês percebem para a linguagem... Assim eu sei fazer. Eu pensei que seria um comando específico para inverter os... Não. Você pode até ter esse comando, né? Se você quiser inverter, é até particularmente simples. Você só vai... Bom. Faltou um ponto e vírgula ali no final, professor. Tá mas eu não estou no universo de informação, então estou seguindo, né? Entendi. Aqui no campo das ideias. Calma aí, né? Então, se eu dizer assim, troca o valor de duas variáveis, eu faço um swap. Tá certo? Então, o que acontece? O laço externo controla o índice, então o índice está no min. O laço interno vai da posição I mais 1 em diante, procurando um valor menor do que quem está no índice do mínimo. Se encontrar, ele atualiza. Observe, sem break, ou seja, vai até o fim procurando. Saiu do laço interno, troca quem está no índice I com quem está no índice do mínimo. E aí, voa lá, vocês têm... Tá certo? Aquele algoritmo lá do Visual Algo.
Ou seja, tem um índice Ô, que está professor. guardando aqui. Tu poderia me passar esse link que tu usa para ver essas informações de ordenação? Por favor. Como assim? Que negócio que tu usa isso aí? Tu tá usando para fazer os sistemas de ordenação? A visualização, no caso. Tá no chat. Tá bom? Botei no chat o link. Obrigado, professor. Obrigado. Tá? Então, ele vai fazendo assim até ordenar. Todo mundo. Eu acho que eles já entenderam. Vou dar uma pausa aqui. Ok? A próxima ideia também é simples. Eu vou, na verdade, ordenar um trecho do vetor. No primeiro momento, vou considerar o trecho só do primeiro e do segundo índice 0 e índice 1. Tá bom? E o que acontece é, o índice aqui, mais afastado, eu vou guardar o valor dele como temporário, o valor que está nesse índice. Se o que vier antes dele for maior que ele, eu puxo para frente e decremento esse índice. Ou seja, eu vou puxando para frente o elemento até ele achar a posição dele correta. Por exemplo, o 44 é maior que 3, então ele vai parar aí e não vai fazer nada. Então ele vai para o próximo índice, 38. 38 ele vai guardar no temporário, 38 é menor que 44, aí vai puxar o 44 para frente, e aí vai comparar, 38 é menor que 3? Não, então achei a posição 38 entre o 3 e o 44. O 5 vai fazer a mesma algo semelhante, guardar no temporário, os elementos que são mais consigos são puxados para frente, até que o 5 acha a posição dele e entra ali. Vamos ver essa ideia acontecer. Agora está considerando 4 posições, ele puxa para frente e insere. Observe que ele sempre para quando acha um menor. A outra condição de parada vai ser se ele não encontrou ninguém menor, mas for procurar no índice abaixo do primeiro. Aí sabe que é o menor elemento e insere ele ali. Ok. Isso aqui foi mais rápido ou mais lento que o anterior? Na opinião de vocês. Hello? Alguém aqui? Sim, o que, vamos? Mais rápido ou mais lento? É mais lento. Mas olha assim uma curiosidade. Às vezes as pessoas mandam algo que já está ordenado para ordenar. Olha o que acontece.
vou até anotar essa sequência que eu jogo ela no outro para a gente conferir se foi mais rápido ou foi mais lento. 14, 15, 16, 28, 28? 29, 29, 34, 36, 48. Ok. Eu vou pegar essa mesma sequência e botar aqui no seleção. Aqui já está na seleção, perdoe. Não, tá certo, tá, a seleção tá certo. Quem foi mais rápido agora? O outro bem mais rápido. Esse aqui, o seleção, vai demorar a mesma quantidade de tempo, independente da entrada, porque ele vai verificar tudo. O outro sempre para quando encontra as coisas em ordem, mais ou menos em ordem. Quando ele encontra um elemento que é maior que o atual, ele vai parar. E isso vai encurtar o tempo. Em contrapartida, se estiver na ordem reversa da desejada, olha só o que acontece. Ficou lento, né? Muito lento. Nessa situação, quando a ordem é reversa desejada, ele talvez demore só um pouquinho mais que a seleção, mas não muito mais. O tempo vai ser mais ou menos a mesma. Então, a pergunta importante quando você está escolhendo o algoritmo é: com que frequência você vai ter os dados ordenados? E se estiverem quase ordenados, na ordem crescente? Aqui, ó, não está perfeito ordenado, mas está perto. Olha a inserção. O que vai acontecer? Se estiver quase ordenado, ele também vai rápido, né? Então, alguém fez um estudo e ele descobriu a seguinte informação: 30% das vezes nós programadores e os nossos usuários, 1/3 das vezes mandam os dados já ordenados. Por quê? Nós mandamos que normalmente a gente aguarda ordenado, os usuários mandam porque eles adoram, antes de mandar no computador, para ter certeza que todos os dados foram mandados para o computador, inseridos corretamente no seu programa, eles colocam eles em ordem. Ou com alguma frequência isso acontece. Então é muito frequente 1/3 das vezes os dados estarem totalmente ordenados e uma parcela das vezes quase que ordenados. Tá certo? Então, nesse sentido, a ordenação por inserção ela é preferida. Eu também lhes adianto que o número 30 também vai ter algo mais aqui,
porque até 30 elementos ele é o algoritmo de ordenação mais rápido que existe. Deixa eu passar aqui para ele. Isso aqui eu passo depois. E aqui está a ordenação por inserção. 2 laços. O laço externo começa do segunda posição, no caso para vocês seria o índice 1, até o comprimento de A. Quem está no índice J é guardado no temporário chamado chave. O índice que começa uma posição antes do J, linha 3. E aí você tem um laço enquanto. Enquanto I maior que 0, na verdade para você seria I maior ou igual que 0. E quem está no índice I for maior que o valor que se guarda no temporário, você copia esse valor uma posição à frente e decrementa o I. Quando esse laço encerrar, a chave vai para a posição I mais 1. Então, como é que isso vai funcionar exatamente? Esse laço, enquanto ele quebra de 2 formas. Ou o I está à esquerda do último índice que você deve inserir a chave. Nesse caso, aí mais 1 recebe lá, ou seja, o I estaria em Java no menos 1, então você tem que aumentar mais 1 para ele botar no índice 0. Ou quem está na posição I é menor que a chave. Então a chave tem que ocupar a posição seguinte, que é a de índice I mais 1. Deu para entender mais ou menos? Não, né? Então vamos fazer mais um exemplo. A Rodana se entendeu. Então eu vou aqui. Ok, a gente vai dar uma reforçada assim. Vamos aqui para o documento TXT aqui. E esse é o vetor que eu quero ordenar, tá certo? Você quer que eu conte do 0 ou que eu conte a partir do 1? Os índices. Do 1 mesmo, professor. Você já está mostrando do 1. Já estou mostrando do 1. Então o J é igual a 2. A índice J, que é índice 2, temos o 44. Tá certo? Então o que é que eu faço? Chave recebe quem está no índice 2. Tá bom? O I começa em J menos 1. 1. Aí, enquanto I maior que 0, tá? Isso é verdadeiro. E chave, no caso 44, né, menor que a no índice do I, que no caso é 1, e portanto vale 3. Essas condições são satisfeitas? Ou alguma delas furou? Porque é um I, as duas têm que ser verdadeiras. A segunda é falsa, então ele não entra no laço enquanto. Não entrou. E aí ele vai fazer o seguinte. A no índice I mais 1 recebe chave. Que é equivalente a dizer, nesse caso, A índice 2 recebe 44, que é a chave, e é quem ocupa o valor 2. Então ele não foi movido. Quando você faz isso, incrementa o J. O J agora vale 3. Né?
E a chave agora, o valor é 38, e a chave recebe 38. O I começa em J-1, 2. Então, deixa eu apagar essas linhas aqui. A chave, 38, e a índice I vale 44. Verdadeiro ou falso as condições desse laço? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro as duas condições. Então ele vai entrar. Então ele faz o quê? Quem ocupa o índice I, a índice I mais 1, recebe o valor de quem ocupa o índice I. Então, Aí I vai virar 3 e A vai virar... Calma. Vai fazer isso aqui, ó. Tá? E aí, o I é decrementado. Então, o I agora vale 1. Tá certo? Então, a chave é 38 e a índice 1 é 3. Verdadeiro ou falso para entrar nesse laço? Ele entra ou não entra? A chave é 38 e a índice vale 3. Falso. Então ele não entra no Falso porque está em laço. 44. Não entra. A chave é fixa aqui, ó. A chave está em 38. Tá? Isso aqui foi só para saber que era a chave inicialmente. Tá? Não entra. A índice I mais 1 recebe chave. O I vale quanto? 1. O I mais 1 é 2. Então aqui recebe a chave 38. Ok? Feito isso, J é incrementado. Ele vai agora para 4. Ou seja, a índice J, nesse caso, vale 5. A chave recebe 5. E o I recebe 3. Então, vamos lá. A índice 3 está 44. I é maior que 0, é. 5 é menor que 44. Acho que todo mundo concorda que é. Não é isso? Então, ele entra. O que, é que ele vai fazer? A índice I mais 1 recebe a índice I. I mais 1, 3 mais 1, 4. Quem está na posição 4 recebe quem está na posição 3. E o I decrementa em 1. E agora vai para 2. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir ninguém agora. O I no índice 2 é 38. I é maior que 0? É. 5 é menor que 38? É. Então, A de I mais 1 recebe A de índice I. Isso significa dizer que quem está no índice 2 vai ser copiado para o índice 3. E o I é decrementado em 1. O I continua maior que 0, chave é 5, a índice 1 é 3. Essa segunda condição é falsa, então não entrou. De todo jeito, ele vai executar essa instrução aqui final. A de I mais 1 recebe chave. Quem é I? 1. I mais 1 é índice 2, recebe o valor da chave, que é 5. Entendeu como está funcionando agora?
dúvidas até o momento? Sim, professor, tá funcionando igual o gráfico, né? Está decrescendo uma casa de cada vez. Sim. Mas mais importante que isso é vocês depois fazerem em casa, ou entenderem agora e fazerem em casa isso na mão, para vocês entenderem, ó. J igual a 2 de comprimento, a chave recebe o índice J, o I começa antes do J, enquanto o I não é 0, ou seja, enquanto for um índice válido, e o elemento do índice I for maior que a chave, você move quem está no índice I para a posição seguinte. E decrementa o I. Então você vai movendo ele, o elemento para trás até quando for possível. Quando ele sai desse laço, ou se ele não entrar nesse laço, ele vai executar a instrução 8. A chave vai para a posição I mais 1, que é a posição correta dela. Tá certo? Vocês estão entendendo como essa junção desses dois laços gera aquele efeito visual ali? Eu sugiro um testezinho de mesa para vocês, depois em casa, depois da aula, entenderem como isso funciona. Alguém tem dúvida? Com relação a isso aí não, professor. Hã? Com relação a isso aí não. Como é entendível. Tá entendido, né? Então, Sim, professor. o pseudocódigo, então ele vai gerar aquele efeito que nós vemos aqui na animação. Né? Tá aqui esse array. Se eu mandar ele ordenar, ele vai fazer aquilo que nós fizemos ali. Ó. Tá? O laço externo diz qual elemento vai ser copiado para a chave, e o laço interno vai mover os elementos para frente até achar a posição correta de inserir o elemento que ele quer. Em média, isso aqui custa metade do tempo do anterior, tá certo? Pode custar bem menos, claro, se o vetor já estiver ordenado, mas a performance dele depende de qual ordenado está a entrada. Quanto mais ordenado por completo ela estiver, ela então será mais e mais rápida. Tá bom? Algo importante sobre desempenho é que a gente costuma testar as coisas de desempenho enquanto faz elas na mão. Mas às vezes o desempenho só pode ser melhor percebido ou quando você se aprende uma técnica chamada de complexidade computacional, que aí você olha para o pseudocódigo e já tem a noção de tempo, ou quando você faz um experimento. Complexidade computacional é a preferida por qualquer profissional. Tá certo? Mas aqui dá uma noção de tudo. Aqui estão os vários algoritmos da nação, nós vamos ver boa parte deles, não todos. E aqui estão todos os algoritmos que foram implementados em Java, tá certo? Já faz um tempo. Deixa eu ter os dados da máquina que foi testada aqui. Foi num Pentium 4, 3.4 GHz, sistema Linux, e esse é um tempo medido em milissegundos. Então, para um vetor de 10 posições, você tem 0.000023. Né? Para 100, 0,0007 milionésimos de segundos. É bem rápido. Mas eu vou chamar a atenção para quando você vai chegando a 1 milhão de dados. A ordenação por seção demora 674.420 milissegundos. Se vocês forem fazer as contas, isso é aproximadamente 11 minutos. Tá certo? A ordenação por seleção com os dados aleatórios para 1 milhão de dados
780 mil milissegundos, e isso aí é bem mais que 12 minutos. Tá certo? Agora, eu vou chamar a atenção de vocês para dois rapazes aqui no fundo. Olha uma linha chamada merge. Estão vendo essa linha chamada merge? No começo, para 10 elementos, demora mais que o insertion sort. Mas ainda assim é bem rápido, 0.0005 milissegundo. Isso é menos de 1 microsegundo. Isso é muito rápido. Certo? E demora mais que o insertion sort em 100. Mas olha só, quando chega em 1000, ele só demora 0.12 milissegundos, o insertion 0.66 milissegundos. Quando chega em 10.000, o insertion sort demora 67 milissegundos, o merge sort demora 1.61 milissegundos. O Bubble é o mais lento de todos, de longe. 1000 elementos vai demorar 7,3 segundos, e olha o merge sort, 19 milissegundos. 1 milhão de elementos em session sort, a gente já viu mais de 11 minutos. O merge sort está ordenando em 219 milissegundos, mais rápido que você pisca um olho. Deixa eu até se conferir se é isso mesmo. Velocidade de piscada. Alguns décimos de segundo. Então, 1 milhão de elementos é mais rápido ainda que uma piscada de olho. Tá certo? Dá uma olhadinha no Quick Sort, na linha Quick. 1 milhão de elementos. Isso é rápido, viu? Ou seja, 1 milhão de elementos, enquanto o outro vai demorar 11 minutos, esse aqui vai demorar mais rápido que você consegue piscar o olho. O mouse não vai nem tremer. Diga, Diego. Esse O que aparece do lado de Merge e Quick, tem algum significado? Tem. Se você faz alguma otimização no código. O que ele quer dizer com otimização existe para Java o JITs, né? Em que você pode ligar um flag ali que ele vai tentar acelerar o seu código. E para C++, você não precisa nem de um compilador a mais, o JIT, você pode fazer isso simplesmente passando o flag "-o". Aí ele automaticamente vai acelerar o código para vocês. Por quê? Porque algumas tarefas para deixar o código mais rápido são enfadonhas, ou dificultariam bastante a leitura. Então nós deixamos, na grande maioria das vezes, a não ser que você esteja lidando com programação em tempo real, ou alguma condicionante muito perto do hardware, a gente normalmente não faz otimização, escreve a otimização direto no código. Por exemplo, que tipo de otimização? Tem uma que é feita automaticamente. Como é que vocês testam se o número é par ou ímpar? Dividindo por 2, né? Dividido por 2 e o resto é 0. Se o resto for 0, ele é par. Pronto. Então, perdão, meu sino de igreja. Deixa eu mostrar uma coisa mais curiosa. Vocês sabem que o computador escova bit melhor do que você faz divisão, não é isso? Essa operação é muito mais rápido. Então, eu quero saber se a variável, por exemplo, TMP, se ela é ímpar. Então, eu posso escrever if TMP eu creio que a maioria de vocês nunca viram um comercial sozinho em Java, né? Mas ele está certo aqui. Alguém sabe o que um comercial solitário faz? Não.
O E-comercial sozinho, ele é um I bit a bit. Acho que todo mundo aqui pagou introdução ao computador. Quem foi o professor foi Hacks. Muito frequentemente é Hacks. Augusto e Hacks. Augusto e Hacks. Então, eles lhe ensinaram a representação em binário, não foi isso? E eles também lhe ensinaram a fazer um I bit a bit. Não foi? Acontece que o número 1 em binário... Deixa eu vir aqui para o TXT. O número 1 em binário é um bocado de zeros, né? Teria que ser 63 zeros e um 1, não é isso? Acontece também o seguinte, o número para ser ímpar em binário, ele tem que ter esse último dígito 1, senão ele é automaticamente par. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo, se TMP for ímpar, retorne 0, se não, retorne 1. Deixa eu até deixar um retorno mais parecido. Se for ímpar, retorne 1, se não, retorne 2. Ele fez isso, que ele fez um bit a bit, e só vai passar se o número for ímpar, que aí vai casar o 1 com 1, aí vai dar verdadeiro, vai dar 1, né? E aí ele retorna 1. Eu acho que eu teria que colocar, desculpa, que é mania de programador de C++, eu acho que eu teria que fazer isso aqui em Java. Só para garantir que as coisas funcionem direitinho. Java pode ser um pouco mais caprichoso que C++. C++ aceitaria aquele if de boinha, tranquilo. E o que acontece? Isso é uma aceleração de código, uma otimização, vamos dizer assim, do código. Não confundir com otimização de problemas. É outra otimização de recursos, isso é uma outra história. Mas isso é um otimizador de código. O problema é que isso frequentemente não é legível. Tá certo? O que quer dizer que não é legível? Há muitos como vocês que não sabiam e talvez esqueçam até que viram que isso é uma pergunta se o número é ímpar ou se o número é par. Tá certo? E aí eles não saibam o que isso representa, então isso prejudica a leitura do código. Razão pela qual otimização de código nós, em geral, deixamos para o compilador, a não ser quando a gente vai implementar o compilador, a gente tem que saber, ou quando a gente está em sistemas tempo real. Vocês já ouviram falar dessa expressão, sistemas em tempo real? Ok, acho que vocês nunca ouviram falar. Sistemas em tempo real são sistemas cujos requisitos, ou um ou mais requisitos do software, tem a ver com o tempo do mundo real. Por exemplo, quanto tempo tem que se monitorando um aparelho que está monitorando a batida cardíaca da pessoa, quando começa a aparecer irregularidade, quanto tempo ele tem para soar o alerta? Até soar o alerta. Um controlador de freio de um carro elétrico, ou de um carro moderno, não precisa nem ser elétrico. Quando você aciona o freio, quanto tempo ele tem para dar a resposta? Esse tempo não é mais um tempo de processamento, ou um tempo que você não se preocupa quando vai ficar pronto. Você tem um tempo do mundo real, que é um requisito, você deve atendê-lo. Tá certo? Qual o tempo que tem que demorar entre você ler a altura em que o avião está e mostrar isso na interface para o piloto ler? Tem que ser quase que instantâneo. Do contrário, você está desorientando a pessoa e botando ela em risco. Então, sistemas assim são chamados sistemas em tempo real. Aí as formas de programação normalmente são vistas mais pelos engenheiros de computação, e aí você tem outras técnicas de programação a serem incluídas, e nesse momento as regras mudam, o jogo muda um pouquinho. Tá bom? Então esse O quer dizer que ele usou algum compilador para otimizar o código. Tá certo? O que vai ser isso, quebrar laços em sublaços, bom, tem umas técnicas. Tá certo? Entendidos isso? Então, eu vou só fazer, já que eu já entrei nesse assunto de
softwares críticos em tempo real, eu só vou mostrar, vou fazer algo que é a razão pela qual eu começo contando em um, quando mostro o código de ordenação. Se eu estou num software de torre de controle, qual é o espaço que eu tenho para um bug no software dele? No software de controle de torre de aeronave, torre de aeroporto. Quantos bugs eu posso ter ali dentro? Correto, 0 bugs. Pergunta 2. Como é que eu garanto que um software tem 0 bugs? Agora pegou, né? Muitos engenheiros de software vão dizer testando. Quando você ouvir dizer, você perguntar como é que eu garanto que um software que tem 0 bugs, e o cara diz testando, a primeira coisa que tem que passar pela sua cabeça é, ele não sabe o que está falando. Tá? Teste reduz os erros que você consegue imaginar, mas não os erros que você não consegue antever. Só existe um conjunto de técnicas, que aí nós já temos softwares para auxiliar a fazer isso, eu não tenho eles na minha máquina, são caros, a maioria deles, tá certo? Mas eles servem a esse propósito, você especificar um software e produzir um código 0 de erro, e eles fazem isso provando a cada passo que eles estão gerando um código de erro 0. Prova matemática. Quem aqui pagou matemática básica? Ou tentou, pelo menos, não precisa ter concluído. Tá certo? Eu acho que lá em matemática básica, ou em cálculo, tudo, mas sempre tem um professor, sempre bota um teorema que ele prova para dizer algum resultado. O mesmo pode ser feito com os programas de computadores. Pode-se provar que eles estão certos ou que eles estão errados, a partir de uma dada especificação do código. Em código simples como esse, para cada função, você tem que fazer uma prova para cada função do seu código. Provar que cada uma delas está correta, e aí você garante que tem 0 de erro. Por quê? Porque o código vai pegar a especificação geral, você vai transformando ela em pseudocódigo, vai refinando ela, pseudocódigo, tornando cada vez mais perto do código, até o momento que você aperta o botão e ele gera um código 0 de erro. Mas para fazer isso, cada passo de refinamento você fez uma prova matemática de que nenhum erro foi inserido ali dentro e que está tudo dentro dos seus contextos. Para funções simples como essa que tem um laço, essa prova é feita provando que o laço está correto, o laço externo está correto, antes de começar, que durante o processo dele, logo antes de incrementar, ele pode ficar incorreto. Para evitar isso, vai fazer alguma operação para evitar que ele fique incorreto, e aí ele encerra a interação de forma que ele está correto. E esse laço ficando correto no fim, de alguma maneira produz o resultado correto. Isso é chamado prova de invariante. Ou seja, eu imagino, por experiência, por prática, e aí é do pessoal que estuda especificação formal, não é nem da minha área de algoritmo, é de especificação formal, tá? Eles estudam isso, como é que eu faço para provar um código, e lá tem toda uma matéria que eu amei, odiei, eu amei por saber que código para você provar essa matemática era correto, e eu odiei porque se eu botasse um ponto e vírgula errado na prova, eu perdi a questão inteira. Era a pior correção binária que eu já vi na minha vida. Tá certo? Mas vamos lá. Teste a verdadeira condição que a gente vai criar antes do laço. O laço, de alguma maneira, deve ter instruções dela para mantê-la verdadeira à medida que nós vamos incrementando o contador. Tá certo? E no final, como ele termina o laço e a gente manteve a condição verdadeira o processo inteiro, essa condição nos permite provar que o nosso código faz o trabalho que deveria fazer de forma correta, com 0 de erro. Então, invariante do laço, aqui eu vou começar, para a ordenação por seleção, o subvetor A de índice 1, AI menos 1, são os I menos 1 menores elementos de A ordenados.
Ordenação por seleção, o primeiro laço começa no índice 1. O I vale 1. Então, aqui é de 1 a 0. Na verdade, 0 não existe, é um elemento que não existe. Tá? E a matemática é curiosa nesse sentido, que é algo que nos ajuda muito e que é correto. Que é a seguinte: qualquer afirmação sobre um conjunto vazio, como é o caso, um conjunto que tenha 0 elementos, totalmente vazio, qualquer afirmação que você faça sobre esse conjunto é verdadeiro. Tá bom? Uma pergunta a vocês. Quantos tubarões tem em Marte? Sabe tubarão? Vou botar aqui a foto do tubarão para acordar a turma. Eu estou perguntando, Ronelson, a você, quantos bichos desses tem em Marte? Tubarão em Marte. Existe tubarão em Marte? Nenhum. É um conjunto vazio, concordam? Em sendo um conjunto vazio, eu posso fazer a seguinte afirmação. Todos os tubarões de Marte são verdes com bolinhas rosas. Matematicamente verdadeiro. Por quê? É um conjunto vazio. Em sendo um conjunto vazio, né, ele é automaticamente verdadeiro. Então, quando eu digo na ordenação por seleção que o I vale 1 e que a invariante é, os índices de 1 a 0 consiste dos 0 menores elementos de A ordenados, eu estou falando de conjunto vazio. Os 0 menores elementos de A, isso é um conjunto vazio. Então, qualquer coisa que eu fale sobre esse conjunto é verdadeiro. Então, o invariante é verdadeiro pelo argumento chamado argumento de vacuidade. Entenderam? Entendeu, Ronelson? Entendeu, Sandro? Diego? Como esse conjunto é vazio, a matemática me diz que ele é verdadeiro. Acontece que ele não é vazio para sempre. À medida que eu for incrementando um I, ele vai se tornando um conjunto que existe de verdade, professor. Mas olha o que acontece. Manutenção. Tá certo? No início é verdadeiro, manutenção. A gente vai mostrar que toda vez que eu for iterar, logo antes de incrementar, eu vou torná-lo verdadeiro para a próxima iteração. Olha só. O laço interno vai varrer o subvetor e achar o menor elemento dele. E vai colocá-lo na posição I. Então, o I, quando for incrementado de 1 para 2, então tiver que o invariante é os 2 menos 1, ou seja, o menor elemento de A na posição 1, ele vai estar verdadeiro. Quando for incrementar o I para 2, para 3, eu vou tornar ela verdadeira usando o laço interno, movendo o elemento menor para aquele trecho para frente. Assim, essa condição é verdadeira até o momento em que eu saio do laço. Entendido essa parte? Ou seja, o invariante permanece verdadeiro porque o laço interno está trabalhando no vetor para mantê-lo verdadeiro para a próxima interação. Entendido essa parte? Ok. Pelo menos estão aceitando, né? Acontece que, em sendo isso verdadeiro, essa condição vai ser verdadeira também quando eu encerrar o laço. Aí o que acontece? Quando eu for encerrar o laço externo vai quebrar quando isso tiver um elemento a mais que o tamanho do vetor. Quando ele tiver um elemento a mais que o tamanho do vetor, o invariante me diz que o laço produziu A de 1 até N, os N menores elementos de A ordenados.
Então, porque a invariante ele é verdadeiro antes do laço começar, e a cada iteração o laço interno foi tornando ele verdadeiro para a iteração seguinte, no final eu tenho um vetor inteiro ordenado. Entendido? Agora você escreve isso numa linguagem de especificação formal, existem linguagens específicas para ela, por exemplo, uma chamada de B, outra de Z. Você escreve esse pseudocódigo lá, faz as provas matemáticas, ou ele faz sozinho para você, aperta refinar, aí você vai para a próxima etapa, refinar, vai trabalhando, refinar, colocando todas as instruções em detalhe, até o momento que ela tem aparece um botão para você gerar código. E ele gera o código para você, a partir do seu pseudocódigo, que foi refinando, que deixando ele cada vez mais perto das instruções reais de código. Bom? Por que eu estou enchendo o saco disso? Eu não vou nem cobrar isso em prova, não cobrar isso de prova de ninguém. Mas por que eu estou enchendo o saco disso? Alguém pode me dizer a importância do que eu estou falando aqui? É porque é importante, né, professor, você conhecer o método de ordenação. Não, não é importante você conhecer o método de ordenação. Estou falando de prova de um método. Por que é importante saber que é possível provar que um método ele é correto e de zero erro? Vocês pretendem passar a vida inteira para dar garantia. Vocês pretendem passar a vida inteira, não tomem isso como ofensa, como trainee de programador? Não. A tendência é vocês ganharem habilidades, ganharem mais confiança e experiência e irem ascendendo em posições. O que significa dizer que, embora todo mundo tenha que começar por baixo na profissão, daqui a 10, 15 anos, talvez vocês estejam liderando equipes de desenvolvimento de software. E como líderes de equipe, vocês têm que saber quando uma tarefa se resolve por teste, que é a grande maioria, e quando tem vidas em risco, um custo muito alto, você vai ter que pagar uma fortuna para um profissional especializado vir e provar que seu código está correto. Porque você não quer botar a vida de ninguém em risco. O que eu estou falando parece óbvio? Mais ou menos, professor. No caso, é literalmente dar garantia mesmo? Dá a garantia que seu código está correto. Ok. Alguém já fala de um problema nos aviões Boeing, que ocorreu alguns anos atrás? Não, professor. O Boeing tinha lançado o Boeing 777. Acontece que esses Boeings, não é do foguete não, são um avião, começaram a cair. Qual foi o problema? O problema foi que, para os competidores deles lançaram aeronaves maiores que eles, e eles decidiram cortar o tempo de desenvolvimento do software da aeronave. Então, eles tiraram os engenheiros que provavam matematicamente que o software estava correto, e botaram engenheiros de softwares que decidiram que, para garantir que tinha zero erro, bastava testar tudo. Pessoas morreram. Só por causa desse erro de software, aí, tipo, que os caras queriam... Mais que isso, pelo erro de decisão do software, por ter riscos de pessoas envolvidas, e não querer pagar caro, não querer demorar para fazer as coisas correto, pessoas morreram. Isso. Caralho, isso aí é pesado. Então, saber que eu não vou cobrar de vocês eu não vou pedir para vocês provarem que os códigos estão corretos. Vocês estão no curso, a maioria de vocês no curso de análise de sistemas de informação. Nesse curso não tem essa demanda. Tá? O de bacharelado em ciência de computação tem.
Baixando a licença de computação, a pessoa tem que saber provar. A pessoa tem que pagar a especificação formal. Talvez ele não vá nem seguir para essa área, mas ele vai ver o trabalho que dá para respeitar o profissional que talvez venha trabalhar para ele. E saber reconhecer quando essa necessidade vem. Tá certo? Então, quando eu mostro para você que é possível provar que um código ou que um algoritmo é correto, é para dar a garantia que ele está fazendo o trabalho que tem que fazer. Certo? Sim. E às vezes você precisa dessa garantia. Tá? Por quê? Porque todos os bugs nascem entre a cadeira e o teclado. Não se engane. Vocês passaram por um trabalho meu e eu duvido que todo o código tenha sido digitado sem nenhum erro a primeira vez. Duvido. Vocês tiveram que debugar. Estou errado? Alguém conseguiu digitar todos aqueles códigos de primeira com 0 erro? Não, professor. Ninguém consegue digitar. E olha que você tinha uma referência, né? Você tinha um arquivo com o código certo, só tinha que transcrever. Né? Tinha as imagens, os arquivos PNG dos códigos, só tinha que transcrever. E ainda assim deu erro, ainda tiveram que debugar, ainda tiveram que aprender. Imagina quando você não tiver o que transcrever, tiver que fazer o código a primeira vez. Só testar o que você imagina pode não ser o suficiente. Tá bom? Mas estou exagerando por aqui. O importante dessa lição de hoje, saber a ordenação por seleção e inserção. Isso é o que eu vou cobrar de vocês. A outra parte que eu não vou cobrar, mas talvez o professor mais rigoroso de todos, a vida, venha cobrar de vocês, é quando chamar alguém de especificação formal. O nome da área que prova que seu código está correto, que não tem erro, é especificação formal. E a resposta para essa pergunta é, você precisa de ou por custo de vida, ou por custo de dinheiro monetário extenso, for elevado demais. Quer um outro exemplo? Esse aqui é mais engraçado. Vocês já viram falar da missão não da NASA, mas da Agência Espacial Europeia, em que eles mandaram 2 satélites para Júpiter? Ou foi Júpiter ou foi Saturno? Eu sempre confundo. Eu acho que foi Saturno, professor. Acho que foi a sonda Cassini. Vocês já ouviram falar dessa sonda Cassini? Saturno. Foi Saturno. A sonda Cassini, ela foi mandada para Saturno. E a história que eu vou contar para você foi me contada na época, eu estava assistindo uma palestra do diretor da Agência Espacial Europeia, e ele contou essa história na palestra dele. A palestra foi aberta para todos os alunos de doutorado na época, eu estava na Austrália. Então, qual foi a história? Eles mandaram essa sonda para lá, e essa sonda ela tinha 2 partes. Uma, o satélite que ia ficar em órbita, e outra, mandar uma sonda mesmo, um veículo, lá para Saturno, para o chão de Saturno, para coletar as amostras de lá, de clima, temperatura, pressão, terreno, tudo, analisar os dados eles mandavam para a sonda que estava orbitando Saturno, e essa sonda mandava os dados de volta para a Terra. Então eles construíram um satélite incrível, e o cara foi, depois que lançou o satélite, foi lá para os Estados Unidos, claro que lançou, né? E foi falar das inovações do satélite. Né? E deixa eu botar aqui a foto da Cassini. Tá? E se você for ver essas fotos de satélite, você vê que elas têm tipo as antenas, e não só as antenas, mas uns coletores, uns painéis solares ali, uns coletores de energia. Tá certo? Então o cara estava todo feliz lá, dizendo, olha, a gente fez um satélite incrível.
essas antenas, elas são guardadas, retráteis. Tipo, vocês já viram Bengala de Cego, de filme? Ou quem assistiu o seriado Demolidor, viu? Aquela bengala que está toda dobradinha, aquela solta e se estica toda. Aí diz, olha, a gente fez uma antena que nunca foi feita antes, a antena dobrada, tipo uma bengala de cego. Quando chegar a hora, vai abrir e vai se estender por completo. Tá, o cara deu toda a palestra, tudo. Aí uma mão levanta, né? Ele estava na NASA dando essa palestra, as inovações que eles fizeram no cassino. Aí o cara perguntou, como é que a gente sempre quis fazer uma antena dessa, mas nunca fez, por causa do medo do efeito chicote. Como vocês conseguiram conter o efeito chicote? Aí o cara perguntou, como assim efeito chicote? Quando a gente abre, me diga, só para perguntar para o técnico lá, para o engenheiro lá, não, que a gente fez isso daí, como é um tipo bengala de cego no espaço, na hora que você estica tem um momento, digamos assim, uma força de rotação nela. Ela se estica, tem uma força ali, e quando está no espaço sem gravidade, essa força às vezes transforma a antena tipo num chicote. E essa antena acabava chicoteando, quando se abria, acabava da nossa simulação chicoteando o próprio satélite e danificando ele. Como vocês contiveram isso? Eu não sei, vou perguntar para o engenheiro. Aí depois a palestra ligou lá para o engenheiro, olha, como é que vocês contiveram o efeito chicote? Os engenheiros responderam, que efeito chicote? Chamo quem perguntou, conversa com o engenheiro, dado vai para lá, dado vai para cá, e-mail para lá, e-mail para cá, e blá. Conclusão concludente, eles mandaram os parâmetros errados, eles tinham parâmetros errados de simulação, e refizeram a simulação, e segundo a simulação, tinha um efeito chicote. Né? Então eles fizeram a simulação e perguntaram, ok, nem embaixo d'água, porque embaixo d'água você tem flutuação, você tem o peso da água e a tensão dela exercendo pressão. É porque então, isso aí é combinação de energia cinética com a tendência do corpo permanecer em movimento na ausência de resistência. Mas na ausência de gravidade, exatamente. Aí eles foram lá, então, ver. Próxima pergunta. Qual é o local mais provável de ser danificado por se a antena de causar esse efeito chicote? Resposta. Os circuitos que controlam a altura do satélite. Basicamente, é aquele circuito que diz se o satélite está alto demais ou baixo demais em relação à órbita, ao planeta, e assim decide como se vai se manter em órbita. Se isso quebra, o satélite não tem como saber a altura dele, e se dotado ele se espatifa no chão, mais cedo do que tarde. Então, só que tem um problema. Qual o problema desse software, ou desse efeito chicote? É que o satélite já foi lançado. Não tinha como testar o efeito chicote, né? Depois de lançado. Aí, tinha que fazer a simulação antes, e mais que isso, uma vez lançado, você não tem. Ei, dá meia volta aqui, traz de volta. Diga para o entregador da meia volta e a gente esqueceu um pacote, foi errado, desculpa. Não. Aí não tem como. Não tem como. Então, o que eles fizeram? Ok, faça a simulação. Qual a posição que o satélite tem que estar para diminuir a chance de acertar o controle de altura. Perca o instrumento de pesquisa, mas não perca o satélite. Então, eles fizeram todo estudo para minimizar de que posição em relação à Terra, em relação ao Sol, porque o Sol esquenta muito mais no vácuo, não tem a camada de ozônio para proteger você da radiação. Então, na hora de abrir, qual a posição melhor para o satélite abrir para reduzir o efeito chicote? E vamos lá, vão abrir, cruza os dedos, né? Abre e descobriram outra coisa interessante. Essa é a diferença entre provar uma coisa e testar outra coisa. Tem outra diferença aqui. Você lembra que a simulação dizia que ia ter um efeito chicote? Na verdade, devido ao vácuo e à ausência de resistência e a forma como certos materiais elásticos se comportam no vácuo, não há efeito chicote. Na verdade, não tem energia suficiente nem para se esticar. Essa antena que vocês estão vendo retinha, ela estava toda empenada.
É como se a bengala de sangue não se abrisse por completo, ficasse um zigue-zague ali no meio. E aí vamos para o outro problema. Qual é o outro problema? Como se desempenha uma antena de um satélite que já está no espaço indo a uma boa velocidade de direção a Saturno? Resposta: o Sol. Bota a antena para pegar mais Sol de um lado do que do outro. Esse lado esquenta, dilata, se estica, aí depois vira o satélite para o outro lado e vai esquentando outra parte que está em zigue-zague. Bom, conseguiram assim desempenhar essa antena no espaço. Chegou lá. E você acha que a sessão de bugs terminou aí, gente? Não. Mas, professor, assim, mesmo que ele testasse, né, todos, chegariam a um ponto que eles não teriam testado tudo, já que o satélite era em inovação de lançamento, né? Não, a questão é que simulação ainda é uma forma de teste. Não é uma prova matemática. Para ter prova matemática, tem que ter um domínio total da matemática ali. E no espaço a gente não tem tanto domínio assim. Temos um excelente domínio, mas não perfeito a ponto de permitir uma prova matemática. Muita coisa ali é por aproximação. Então também tem um fato que não conseguiram provar. Só que aí vem um bug de software incrível. A sonda lança o satélite lança a sonda em Saturno, que começa então a coletar dados. Só que quem programou o software de transmissão de dados do satélite não programou direito, cometeu erros e bugs. Então você tem um robozinho na superfície de Saturno, que é uma superfície bem diferente da Terra, pelo menos, mandando um bocado de dados de experimento. E o software de satélite que tem que coletar esses dados e enviar de volta para a Terra, bugou e não envia nada. O que não é nenhuma maravilha. Vamos ser sinceros, né? Um satélite desse custa milhões, o robozinho lá custa milhões, ele está enviando um monte de dados e o satélite não está retransmitindo. Aí vem algo curioso. Vocês já viram aquelas antenas para escutar o espaço que tem para escutar o espaço, monitorar estrelas que tem em alguns cantos? Sim. Uma antena dessas, as parabólicas gigantes, uma antena dessas aqui na Terra, um conjunto de antenas dessas aqui na Terra, estava captando, às vezes não é nenhuma parabólica gigante, às vezes é um parque de parabólicas gigantes, né? Não necessariamente uma gigantesca, mas uma série de gigantinhas, né? Que não são também normais, são gigantes também. Estavam pegando sinais direto do robozinho de Saturno e capturando os dados. Aí, onde é que fica essa antena? Fica aqui na Europa. Quando foi construído? Terminaram 1 ano e meio atrás. O diretor da Agência Espacial Europeia disse: como eu não fiquei sabendo? Um parque de antena desse, ou uma antena gigante, custa milhões e milhões, dezenas de milhões de euros. Qualquer projeto acima de 200 mil euros, eu tenho que assinar. Como é que eu nunca fiquei sabendo da construção dessa antena? Resposta. Bom, os cientistas que queriam construir essa antena sabiam que você odeia esse tipo de antena e que nunca aprovaria verbo para isso. Aí o cara disse: isso é verdade. Eu jamais aprovaria. Então, em vez de mandar um único projeto de milhões de euros, eles mandaram dezenas de projetos de 199.999. Estoque, gênios apenas, né? Esse só tira só da zona que ele tem que assinar. Aí passou. Mas graças a isso, eles pegaram todos os dados que o satélitezinho, o robozinho de Saturno estava enviando, enquanto os engenheiros de software programadores redesenhavam o software de comunicação, enviavam para o satélite, né, e davam um reboot nele para voltar a funcionar.
o restart dele. Então, também custa dinheiro não saber provar as coisas, não ter certeza que as coisas estão certas. Esse software de comunicação podia ter sido verificado a corretude dele mais formalmente, para garantir que essa praga não acontecesse. Tá bom? Tudo bem, gente? A gente continua quinta-feira com mais de sorte que sorte? Pode ser? Pode ser, professor. Quando terminar esse assunto, eu passo a próxima atividade da unidade 1, tá bom? E aí, professor, só uma E obrigado dúvida. aí novamente pela extensão do Diga. prazo, viu, professor? Diga aí, qual é a dúvida? É sobre esse negócio aí que o senhor tá falando aí da Cassini. Tipo, as informações que, tipo, ela tava dando problema na antena, tava... Esse negócio aí era O dados problema públicos? era problema de software. Era